Olá, estrelinhas em ascensão! Sejam muito bem-vindos à nossa terceira e última aula do minicurso Aprenda a Trabalhar com a Internet do Zero e sem gastar nada. Nesta aula, vamos aprender como construir relacionamentos sólidos com a sua rede e atrair clientes reais e com um real interesse no seu produto, por qualquer que ele seja. Eu já quero começar a falar nessa aula como comecei ela. Percebe que ela teve uma introdução um pouco diferente? Mais espontânea, mais leve, mais direcionada, mais exclusivo para você. Se você não percebeu nada, pode ficar tranquilo que eu vou te explicar, tá? Imagine se eu começasse essa aula aqui desse jeito. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do minicurso. Percebe que não desperta nenhum interesse para quem está escutando. Então chega até a ser cansativo, né? Então eu vou te mostrar na prática como essa aula vai te entregar tudo. Então eu comecei diferente. Olá, estrelas em ascensão, sejam muito bem-vindos à nossa terceira e última aula do minicurso. Aprenda a trabalhar do zero na internet e sem gastar nada. Isso foi bem mais animador e convidativo, concorda comigo, né? O mundo, ele já está cheio de coisas, cheio de pessoas, na verdade, fazendo a mesma coisa do mesmo. Então, assim, tá tudo muito igual, muito parecido, a gente já está saturado disso. Então, você necessita se diferenciar dessa multidão. Me acompanhe que eu vou te provar com pequenos detalhes, você consegue sim se diferenciar. O primeiro deles, inclusive, é muito simples. Você só precisa ser você mesmo, ser autêntico. Use palavras e expressões suas. E quando as pessoas olharem para você, vai ser possível elas perceberem esses pequenos detalhes, as suas características, as suas personalidades. Por mais que seja simples, e eu sei que chega até a ser um pouco delicado a gente colocar isso em prática, porque requer coragem, coragem de se expor, coragem para mostrar as suas falhas, as suas imperfeições, e está tudo bem. Ninguém consegue ficar 100% correto. Garanto que nem todo mundo é esse padrão de qualidade que a gente vê por aí não, viu? Isso é perceptível. Essa artificialidade, entende? É muito robótico. Dá para ver quando não é real. O personagem, ele não se sustenta assim. Então, mostre para o seu público quem você é, que você é um ser humano que está do outro lado. Fure essa bolha do padrão e seja autêntico. Seja você. O mundo já está cheio de pessoas fazendo o mesmo, as mesmas coisas e o mesmo. Não tem como, a gente precisa se diferenciar. Uma outra coisa legal também, que gera conexão com a audiência, é inserir essas pessoas no seu universo, fazendo com que elas se sintam parte, pertencentes da sua vida. Que acompanhando mesmo, como se fosse uma novela, sabe? As pessoas hoje em dia já nem assistem mais novelas. Elas assistem, na verdade, a vida das pessoas com quem elas se identificam. Mas como é que a gente vai criar essa identificação? Eu sei que você deve estar fazendo essa pergunta e eu vou te explicar. Indo direto ao ponto, o segredo é criar audiência. Ela é o coração de tudo. Então, como é que a gente vai fazer isso, Vanessa? Conhecendo quem te segue, quem é que consome o que você oferece, qual é o tipo de pessoas que consome o seu produto ou serviço, por qualquer que ele seja. E como é que você vai conhecer ele a fundo? É como se você conhecesse seu melhor amigo, sabe? Ou melhor amiga. Concorda comigo que se eu te perguntasse quais são os gostos das pessoas que você conhece, no geral, as comidas que elas gostam, o que elas gostam de fazer, quais são os filmes, o que deixa ela muito irritada, a série que as pessoas gostam de assistir, você provavelmente não saberá. Mas se eu fizer essas mesmas perguntas sobre o seu melhor amigo ou sua melhor amiga, você com certeza vai saber. E como é que você vai saber? Quando a gente fala de audiência, até voltando aqui um pouco, quando a gente fala de audiência pode ser uma pessoa, 10 pessoas ou 1 milhão de pessoas. O grande erro, inclusive, falando já de quantidade, o grande erro, inclusive, das pessoas que estão começando agora é falar: nossa, poxa, eu não tenho audiência, eu ainda não tenho pessoas engajadas. Mas é porque elas esperam ter 1 milhão de seguidores para achar que tem audiência, para achar que tem influência. E essa audiência, ela começa do zero, não tem como você pular para 1 milhão. Começa pequenininho. Eu já fui bem pequena antes, tive 200 seguidores, comecei com 200 seguidores. E hoje posso me considerar uma influencer de médio porte. Isso é constância, esse crescimento é constante. Existe um relacionamento, existe uma troca. Você precisa se conectar com as pessoas. E aos poucos você vai crescendo
e se tornando um gigante com milhares de seguidores. Você precisa mostrar a sua intimidade para eles. E eu não estou falando de intimidade aqui, tomando banho, mostrando dancinhas, ou fazendo qualquer outra coisa que seja muito íntima sua. Você tem que mostrar quem você é, o que você vive, quais são os seus valores. Então, quando você mostra a sua vida, como é que você é de verdade, como é que a gente vai mostrar isso? Primeiro, você precisa se abrir. Então, quando você mostra a sua vida, como você é, mostra um pouco da sua intimidade também. As pessoas também começam a se sentir confortáveis em abrir a vida deles para você. Às vezes, a gente acha que temos que conhecer o cliente e a nossa audiência perguntando direto para ele. Mas sabe como que eu fiz de verdade? Eu comecei mostrando a minha intimidade. Eu mostrei a minha vulnerabilidade. E a minha audiência começou a se sentir confortável para me contar também sobre a vida deles. Então, comece com você mesmo. Comece, isso vai refletir neles depois. Uma outra frase muito forte, que exemplifica muito bem essa fase de conexão com a audiência, é o seguinte: o perfeito atrai, mas a imperfeição conecta. Então, pode ser que o perfeito ele atraia o cliente para ele. Um conteúdo bem perfeito, bem elaborado, ele vai atrair o cliente para você. Mas é a imperfeição que vai manter ele lá. Mostrar que você é um ser humano, que é alguém como ele, para poder se identificar. Outra dica importante dessa aula é entender o que o seu público está pedindo, o que eles gostam de ver e consumir de você. Por que eu estou falando isso? Tem um erro muito comum para quem está começando e até para quem já tem anos de mercado aí, que fala o seguinte, e pode se perder nisso, viu? Então anota para a gente não esquecer, que fala que é vender um produto que você quer e não um produto que o seu cliente precisa. Gente, isso é um erro gritante. Então, é uma frase, tem até uma frase que remete muito bem sobre isso, que eu até tenho anotado para eu usar, porque às vezes eu me perco nisso também. Então, que fala assim, não é sobre encontrar clientes para o seu produto, é sobre encontrar um produto para os seus clientes. Um exemplo prático disso, que vamos supor que você venda CDs de rock e comece a ofertar para o seu público, que na verdade é gospel. Pode ser que você consiga vender um outro CD ali para algum outro cliente, mas é muito difícil, concorda? Então não seria mais fácil você vender um louvor para eles, já que eles são gospel? Entregar o que eles consomem. Mas Vanessa, como é que eu sei exatamente quem é a minha audiência? Lembra que eu perguntei, que a gente falou lá do melhor amigo? Como que você ficou sabendo de tudo sobre ele? Com certeza foi perguntando e contando de você também, se interessando, observando as atividades dele. Então é muito importante se atentar aos sinais que a sua audiência te dá. Se você já tem seguidores, você pode começar a falar de você mesmo, contando a sua história, quem você era, do que está fazendo agora, quais são as suas frases que você mais gosta sobre inspiração ou algo assim. Nessa fase aqui, nem é sobre vendas, é sobre gerar conexão com o seu seguidor. E aí, posteriormente, a gente cria ali a parte de vendas. Então, comece fazendo caixinhas de pergunta para incentivar a participação dos seguidores. Pode ser, por exemplo, gente, preciso da ajuda de vocês com isso aqui, e deixe eles opinarem. Pode ser algum assunto pessoal, como escolha de um look para as meninas, que é muito comum a gente ver no Instagram, ou até mesmo ajudar na escolha da paleta de cores de alguma postagem que você vai fazer. Uma outra opção também é, gente, preciso da ajuda de vocês aqui. Me mandem aqui o que vocês querem ver nesse perfil, o que vocês consomem, quais são seus filmes, quais são os horários mais produtivos para vocês. Lógico que a gente não pode usar todas essas perguntas no mesmo dia. Estou te dando aqui alguns exemplos para você ir usando gradativamente, tá? Para você ter uma direção. Outro exemplo de caixinha é: escreva as 2 primeiras palavras que você lembra quando está pensando em mim. E aí a pessoa vai descrever. E depois de algumas horas, você volta, ali 2 ou 3 horas depois, você coloca um story e falando assim, volte o story e responde lá, que eu vou compartilhar aqui quem tiver mais respostas parecidas. Isso dá um sentimento de pertencimento, uma exclusividade da sua comunidade, se assim a gente puder chamar. E eu uso muito essa dica, viu? Outra dica mega importante são responder comentários.
Nunca deixe a sua audiência sem resposta. Eu não estou falando de colocar emoji em comentário não, viu? Direct nem precisa falar mais nada, né? É necessário você dar atenção e responder à tua audiência. Sempre que possível, finalize o seu dia com todas as interações respondidas. Grave vídeos. Quando você mostra o seu rosto, quem você é, gera um sentimento de estar ali ao vivo, juntinho com a pessoa. Eu sei que muitas pessoas nem gostam dessa dica, mas, gente, ela funciona e funciona muito. Então, treine, treine, treine até você se sentir confiante. Daí, grave vídeos e compartilhe sem lidar com julgamentos. Enquetes e caixinhas também é muito bom. Como eu comentei antes, é uma fonte valiosa de conhecer os seus seguidores. E por último, mas não menos importante, faça uma CTA mais autêntica, faça algo diferente. Como eu comentei e reforço, temos muitos fazendo a mesma coisa. Então, se diferencie. Alguns exemplos práticos para o famoso saiba mais pode ser, por exemplo, contei tudo aqui, vou revelar o segredo para vocês. Veja com seus próprios olhos o que eles não querem que você saiba. E para o Me Siga, você pode usar de onde veio esse conteúdo? Tem muito mais. Se eu fosse você, ficaria para ver os meus stories. Fiz um post falando sobre isso. Isso é só a ponta do iceberg. Conto tudo lá no meu perfil. E agora, chegamos ao término da nossa jornada de aprendizado. Eu espero, sinceramente, que você possa aplicar plenamente todo o conhecimento adquirido até aqui, para poder estrelar a sua presença online de uma forma mais assertiva, reduzindo os erros. Desde o início, a gente ressaltou a importância de um perfil bem estruturado, capaz de transmitir confiança como um fator essencial para atrair a sua audiência qualificada e, consequentemente, funcionar suas vendas de uma forma orgânica. Se você reconhece que esse é o caminho para o crescimento online e deseja avançar em direção ao próximo passo, me permita-me sugerir uma oportunidade valiosa. É evidente que todo o curso foi meticulosamente planejado em todo o torno das estratégias de lançamento online, a estratégia preferida dos especialistas renomados. Talvez você ainda não tenha conseguido definir a estrutura do seu produto para lançar um produto online, ou esteja buscando clareza em um modelo de negócio digital. No entanto, eu gostaria de salientar que há diversas opções disponíveis, viu? Desde serviços como aulas extras de inglês ou reforço escolar, até mesmo a venda de produtos artesanais como geladinho gourmet ou potes da felicidade, você pode vender no online. Se você deseja dar um passo mais assertivo na criação ou estruturação do seu produto ou serviço, independente da natureza, está em busca de uma orientação especializada, me permita apresentar o meu curso Vendas Online Sem Mistério. Esse curso abrange desde os fundamentos básicos até as nuances do pós-venda de um lançamento, proporcionando então um guia completo para o sucesso. Como forma da minha gratidão pela sua participação ativa no nosso mini curso, eu tenho o prazer de te oferecer uma oferta exclusiva. Para os 100 primeiros que comprarem o nosso curso, terão acesso vitalício, além do bônus especial do curso Story Master, que é desvendando os segredos dos stories do Instagram. Não perca essa oportunidade de dar o próximo passo em direção ao sucesso. Garanta sua vaga nessa nova jornada conosco. Eu estou à disposição para qualquer dúvida ou assistência necessária. Um grande abraço e até mais!